Olá a todos, hoje a gente vai ter uma aula para o 7º ano. Eu sou o professor Roberval e a gente hoje fala sobre o reino Monera. O reino Monera, que é daquela classificação de 5 reinos que a gente vai estudar, um dos principais representantes desse grupo são as bactérias. Você pode observar na animaçãozinha aí atrás. Características do grupo: são seres unicelulares, são procarióticos, ou seja, eles só possuem uma única célula, e essa célula ela não possui núcleo individualizado, nem aquelas membranas que formam todas as organelas, são células mais simples. E o grupo é formado pelas bactérias e pelas árqueas. As árqueas são encontradas em diversos ambientes, ou seja, existem esse grupo de organismos em diversas partes do nosso planeta. Entretanto, uma das características mais marcantes das árqueas é que elas são encontradas em condições extremas, como pântanos, onde existe pouco oxigênio, salinas, onde a concentração de sal é muito alta, poças de origem vulcânica, que tem temperatura muito alta, locais que geralmente não são habitados pelos demais organismos. E essas árqueas têm essa característica de ser organismos extremistas que habitam esse tipo de localidade. Aqui a gente tem uma fonte termal onde a temperatura é bem elevada, e aqui tem locais que chegam a 100 graus Celsius, que é um desses locais onde esses organismos eles são encontrados. Aqui, pessoal, a gente tem um desses organismos, uma árquea que é capaz de viver em temperaturas elevadas ou em concentrações salinas, por exemplo, muito elevadas. Aqui a gente tem o Halobacterium salinarum, que é um organismo que ele vive em concentrações extremas de sal. Bactérias. A gente viu que as árqueas, que tem como uma característica marcante do grupo serem organismos extremófilos, ou seja, que vivem em condições extremas, que outros organismos, como por exemplo nós, ou os mais simples, outros organismos unicelulares, não iriam conseguir viver lá. As bactérias também são encontradas em diversos ambientes. As bactérias elas têm uma característica importante até na economia, por exemplo, nas frutas, verduras, são elas responsáveis por estragar boa parte desse tipo de alimento. São as bactérias também que são responsáveis por várias coisas na biotecnologia, entre elas, por exemplo, a produção de insulina, que pode ser utilizada nos seres humanos. Essas bactérias elas podem ter dois modos de vida: ou elas podem ser parasitas, ou elas podem ser de vida livre. Quando elas são de vida livre, elas podem ser encontradas na água doce, na água salgada, no solo, em suspensão no ar, em associação com outros organismos, como por exemplo em simbioses. Aqui a gente tem um exemplo: bactérias que desempenham papel na digestão de certos alimentos, como por exemplo nos intestinos dos ruminantes, que os ruminantes ele não têm a enzima que é capacitada para fazer a digestão da celulose, e é necessário que esses micro-organismos estejam lá no intestino dele para auxiliar nessa digestão. Já na nossa flora intestinal, nós também temos bactérias boas e que são capazes de nos ajudar, por exemplo, os lactobacilos. Aqui, pessoal, a gente tem vamos dizer assim, uma bactéria que provoca prejuízo aos seres humanos, que ela causa a meningite. A meningite, para quem não sabe o que é uma doença que causa a inflamação das 3 meninges, que são as membranas que recobrem o nosso cérebro: pia mater, dura mater e aracnoide. Estrutura das bactérias. Bom, as bactérias, como a gente já sabe, a gente já estudou um pouco sobre bactérias, são seres microscópicos que podem viver isoladamente ou em grupos. Quando a bactéria vive em grupo, a gente denomina de colônia, uma colônia de bactérias. E as células delas podem apresentar diversas formas. Aqui, pessoal, a gente vê as diversas formas que as bactérias podem apresentar. Podem estar como cocos, que são essas bolinhas, streptococcus, que são as bolinhas ligadas, diplococos, que são 2 bolinhas, esporos bacterianos, bactéria flagelada,
vibriões, que a gente tem um caso de vibrião, que é o vibrião colérico, que causou muitos problemas na nossa região. A gente tem os bacilos, a gente tem os espirilos, que são esses dois aqui. Estrutura celular da bactéria. A bactéria ela apresenta 4 partes principais. São elas a parede bacteriana, a membrana plasmática, o material genético, que é, vamos dizer assim, a parte mais importante de qualquer ser vivo, e o citoplasma. Aqui a gente tem uma imagem de uma bactéria. Essa bactéria aqui provavelmente ela é de vida livre. Por quê? Porque ela possui um flagelo, que é uma estrutura que auxilia na locomoção. Ele se debate e ao se mover aqui ele impulsiona a bactéria. Ela também possui essas pile ou fíbrias, que são estruturas que ajudam ela a se fixar em substratos. Aqui a gente vê as estruturas que eu estava falando. Ó. O citoplasma, que é uma parte importantíssima, onde ocorrem as reações químicas dessa bactéria, o nucleóide e o material genético, que é essa estrutura que está representada aqui em azul. Se vocês observarem, a estrutura das bactérias ela é bem mais simples, por isso que elas são procarióticas. Uma das características mais marcantes para a gente observar isso é a falta do núcleo. O material genético dela está disperso no citoplasma. E a gente tem também aqui a única organela que a gente consegue observar que está dentro dessa bactéria são os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteína. Aqui a gente vê a membrana citoplasmática ou membrana plasmática, que existe em todos os tipos celulares. A gente vê a parede celular da bactéria, só alguns tipos de célula tem, e essa cápsula, que está em amarelinho aqui. Reprodução das bactérias. Bom, pessoal, as bactérias elas se reproduzem principalmente por divisão binária. Existem outros tipos de reprodução, onde elas trocam material genético com outra bactéria, mas a principal é a divisão binária. E elas podem se reproduzir rapidamente em boas condições. O que são boas condições quando a gente está falando de bactérias? Existir alimento para ela e as condições serem favoráveis, por exemplo, não ser uma temperatura alta. É por isso, por exemplo, que a gente ferve o leite, porque a gente fervendo o leite mata a maioria dos micro-organismos que estão ali. E ele demora mais a azedar ou a ficar estragado. Elas também podem ser pouca concentração de sal. É por isso que as carnes salgadas elas duram mais, porque aquela concentração de sal ela inibe a reprodução, por exemplo, de bactérias. Então, em condições boas, em condições que favoreçam, essa bactéria ela pode se reproduzir bastante rápido. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplozinho do que acontece para que essa bactéria ela se reproduza. A gente tem uma célulazinha bacteriana. Antes dela se dividir, o que ela vai fazer pela divisão binária? Ela vai duplicar o DNA dela para que as duas células filhas dela aqui tenham cada uma a mesma quantidade de DNA. E depois que ela duplicar, ela vai formar isso aqui, que ele está chamando de mesossomos, que é uma estruturinha que vai causar o rompimento ou a separação dessa bactéria. E no fim do processo a gente vamos ter duas bactérias idênticas ou muito parecidas. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma animação que mostra a reprodução das bactérias. Isso aqui está acelerado, mas elas se reproduzem rapidamente. Você vê, uma bactéria dá origem a várias. Em 24 horas elas podem dar origem, tem bactéria até 7 milhões de outras bactérias. Cada uma dá origem a duas, essas duas dão origem a 4, as 4 a 8 e assim vai. Bactérias na cadeia alimentar. Isso aqui é importante. A gente vai estudar agora e vai observar como é que elas se comportam nas cadeias alimentares. Elas têm uma importância muito grande em várias partes da cadeia. Primeiro, existem bactérias autotróficas, que são como as cianobactérias que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E existem bactérias heterotróficas, que tendem a buscar esse alimento. Elas podem ser classificadas em bactérias autotróficas fotossintetizantes. O que quer dizer esse nome grande e bonito aqui? As cianobactérias, por exemplo, elas são autotróficas
e fazem fotossíntese, ou seja, elas são capazes de produzir grande parte do alimento delas, e são esses tipos de organismos que são responsáveis pela produção de grande parte do oxigênio do planeta e habitam principalmente os ambientes aquáticos. Porque, olha pessoal, as florestas, apesar de elas terem uma importância para o controle do clima, elas não são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio. A nossa produção de oxigênio ela vem, em sua maioria, do mar ou dos oceanos, onde tem esses organismos fotossintetizantes. Bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Essas bactérias elas são autotróficas também, são capazes de fazer um processo pelo qual elas pegam partículas, substâncias inorgânicas como ferro, enxofre, nitrogênio e produzem seu alimento independente da luz. Esses organismos eles vivem em locais pouco ou não iluminados. Então eles não poderiam fazer a fotossíntese porque a fotossíntese ela depende da luz. Já na quimiossíntese, eles conseguem fazer essa produção do seu alimento sem necessitar dessa luz. Bactérias patogênicas. Quando a gente fala de bactérias patogênicas, a gente está falando de bactérias que têm a capacidade de causar doenças. Essas bactérias elas tanto podem causar doenças ao ser humano como a outros seres vivos. Desde doenças simples como a acne, cárie dentária, ou graves como a hanseníase, antigamente chamada de lepra, a meningite e até mesmo o tétano. Todas essas doenças são causadas por bactérias. Para você ver que elas tanto são importantes para a gente quando produzem o oxigênio, a maior parte do oxigênio que a gente usa para respirar, e também são importantes, mas aqui importante no sentido negativo, porque elas causam várias doenças que inclusive podem levar o homem à morte, ou os seres humanos. Existem, para combater esse tipo de doença, as vacinas e os antibióticos, certo? Antibiótico, ele é um remédio que o primeiro a ser descoberto foi a penicilina, e esse remédio, ele é, vamos dizer assim, específico para tratar casos de bactéria, ou seja, você mata a bactéria com antibiótico. Já as vacinas, elas previnem as doenças. Como a gente já estudou, vacina ela é uma partezinha de um micro-organismo ou um micro-organismo atenuado, ou seja, enfraquecido, e esse micro-organismo ele vai despertar no seu organismo, ou no nosso organismo, as defesas, que são o quê? As proteínas denominadas anticorpos. Bactérias decompositoras. Outra grande importância das bactérias é o fato de elas serem decompositoras. Quando a gente fala em decompositoras, quer dizer que elas decompõem a matéria orgânica, seja folhas, organismos mortos e até fezes, em substâncias mais simples que vão ser reincorporadas ao solo e vão poder ser utilizadas mais uma vez pelos vegetais. Um exemplo que é bem macabro da gente dar é que quando todos nós morrermos, nós vamos alimentar essas bactérias e toda a matéria orgânica que o nosso corpo tem, ela vai ser transformada numa matéria mais simples e essa matéria mais simples poderá, por exemplo, ser aproveitada por alguma planta. Bactérias e biotecnologia. Outra grande importância das bactérias é o seu uso na biotecnologia. Quando a gente fala biotecnologia, a gente está falando do emprego de tecnologia, ou seja, os conhecimentos sobre os seres vivos, as formas de usar esses seres vivos para produzir alguma coisa que seja benéfica ao homem. Por exemplo, a produção dos antibióticos, vitaminas, produção de insulina, laticínios. Tudo isso aqui utiliza a bactéria. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui uma bactériazinha malvada ali fazendo cara de brava, porque a gente vai falar de algumas doenças causadas por bactérias. Entre essas doenças, a gente destaca principalmente a leptospirose, que é uma doença urbana causada por uma bactéria e é muito famosa. Ela sempre aparece em vestibulares, ela sempre aparece nas aulas. É uma doença ainda contemporânea da gente. Essa doença ela é infecciosa, causa uma febre e, se não tratada de maneira correta, ela pode ser até fatal, pode levar a pessoa à morte. Ela é causada pela bactéria
Leptospira interrogans. Essa bactéria, pessoal, ela vive em alguns mamíferos, principalmente nos roedores. E esses roedores e mamíferos silvestres, eles acabam por passar essa bactéria através da urina para o esgoto, para estruturas que o homem pode ter contato. Isso aqui é uma zoonose. O que quer dizer uma zoonose? Zoonose é uma doença de animais e que também, nesse caso, pode atingir o homem. O principal vetor dessa doença é o rato de esgoto, o ratos norvégicos. Esse ratinho, ele pode ser portador dessa bactéria Leptospira e ele não sente os efeitos tanto quanto quando ele passa essa bactéria, por exemplo, para o ser humano. Aqui a gente tem a foto do ratinho e aqui a gente tem a bactéria. Quando é que o homem pode pegar essa doença? Lembrem, pessoal, que existem áreas que não existe o saneamento básico, ou seja, que o esgoto corre a céu aberto, que a gente não tem o tratamento da água e também que há problemas com enchentes, principalmente nas grandes cidades. Quando essa água sobe, ela não vem só água, ela vem também o esgoto e, consequentemente, vem também a urina desses animais, desses roedores e principalmente a bactéria Leptospira. Essas enchentes são que causam a maior parte das contaminações por essa bactéria, a Leptospira. Hanseníase. Antigamente essa doença ela era conhecida como lepra. Era uma doença crônica e que não se tinha tratamento nem cura. A pessoa ficava toda mutilada, ela ia perdendo partes do corpo inclusive porque não tinha um tratamento. Ela é transmissível e é causada pelo Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos e atinge principalmente pele e nervos periféricos, com capacidade de ocasionar lesões naturais, conferindo à doença um alto poder incapacitante. Era tanto que essas pessoas que tinham lepra eram excluídas da sociedade. Existiam, vamos dizer assim, guetos, ruelas, onde viviam os leprosos. Aqui, depois que a gente está começando a mudar esse estigma, tem uma campanha, acho que é do SUS, Ministério da Saúde, se eu não me engano é de São Paulo, onde tem um cartazinho e nesse cartaz a gente vê Hanseníase tem cura. Ou seja, para você saber que essa doença hoje em dia tem cura e que você tem que procurar atendimento médico, você tem que tratar ela. Aqui a gente tem alguns sintomas iniciais da Hanseníase, que são essas manchas. E que se vocês surgirem esse tipo de mancha no seu corpo, você tem que ir rapidamente ao posto de saúde para que você consiga o tratamento. Outra doença que a gente conhece muito aqui na nossa região é a cólera. A cólera ela é uma doença também bacteriana infecciosa que ataca principalmente o intestino dos indivíduos. Ela é transmitida de pessoa para pessoa e pela ingestão principalmente de água, aqui na nossa região, ou alimentos contaminados com a bactéria que é o Vibrião colérico. Essa doença ela pode se apresentar em forma grave. Geralmente ela tem uma forma mais leve e quando ela apresenta essa forma grave, existe uma diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras. Quando não há o tratamento adequado, pode ocorrer uma desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo ao óbito. A doença está ligada diretamente ao saneamento básico e à higiene, é o que eu falei para vocês ainda há pouco. Locais onde a gente não tem um tratamento adequado de água, é mais fácil as pessoas utilizarem água contaminada. E essa água contaminada, se por acaso tiver esse vibrião colérico, pode ocasionar a cólera. Aqui a gente tem esse vibrião, ou Vibrio cholerae, que é o nome científico dele. Aqui uma representação. E ele é o responsável por essa doença. Faça a atividade, que é importante a atividade para que a gente avalie o que vocês conseguiram assimilar das nossas aulas. E também para que você consiga fixar melhor determinados pontos que a gente vai trabalhar nesse exercício. Se cuide, todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento atípico, está vivendo um momento em que existe uma pandemia de um vírus novo. Então,
tente se proteger e proteger a sua família. Nada de estar saindo, indo para reuniões de muita gente sem que seja essencial, sem que seja necessário. Por fim, boa semana.